dia a todos. Todos me escutam bem? Bom dia. Joia, bom dia. Bom, gente, eu sou a Fernanda de Paula, sou advogada. Fiquei incumbida aqui da missão de moderar esse painel 24. Como vocês estão percebendo, é um painel só de advogados, mas eu prometo que seremos gentis e legais. O nosso painel é sobre tributação e renda mineral. Então, a gente quer discutir um pouquinho os encargos tributários, impostos, CEFEM, que incidem sobre a atividade mineral e que a gente sabe que muito impacta no preço final do produto, em como o minério vai ser vendido, exportado, processado. E eu tenho aqui, do meu lado, estou entre amigos. Todo mundo, a gente fica brincando que a mineração é um clubinho, né? O jurídico da mineração é pior ainda. A gente sabe todo mundo pelo nome, sobrenome, onde estudou, onde trabalhou. Então, estamos entre amigos, que é muito gostoso, muito confortável. E, para mim, pessoalmente, vai ser um painel desafiador. Porque eu estou me sentindo, assim, do outro lado da balança. A gente pode ter vários tipos de atuação, né? Dentro do jurídico da mineração. E aqui a gente tem colegas que trabalham em jurídico de mineradoras, em escritórios. E eu, que no caso, dentro da mineração, sou fazenda pública. Trabalho do outro lado do balcão, sempre achando que podia pagar um pouquinho mais, enquanto vocês acham que já pagaram muito. A gente fez uma forma aqui, uma divisão, e acho que de início, como é um tema, eu sei que tem muita gente aqui escutando, que é do setor, mas não tem formação jurídica ou não necessariamente trabalha no jurídico e quer ouvir um pouco mais, então eu vou pedir para o Paulo Honório para a gente começar explicando um pouquinho o que é a renda mineral, como que se dá a tributação da mineração, só para a gente ficar no mesmo pé. E aí, para começar, já que o Paulo vai começar para a gente fazer uma breve apresentação dele, advogado adora se vender, gente, então é bom a gente falar um pouquinho de estudou tanto, falar um pouquinho do currículo de cada um. O Paulo é muito conhecido no setor, é um querido. Ele hoje é sócio do William Freire, em Belo Horizonte, mestre em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela USP, mestre em Tributário pela UFMG, ou seja, a pessoa teve paciência de fazer 2 mestrados, está ali como sócio do William Freire, presidente do Instituto Mineiro de Direito Tributário e professor de pós-graduação. Acho que muita gente que está aqui, eu estou reconhecendo os rostinhos, já foram alunos do Paulo. Né, Paulo? Acho que sim. Bom dia a todos, é um prazer, viu? Obrigado pela gentileza da apresentação. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês, vou aprender muito nesse painel. E acho que isso que você colocou, né? A gente está, de fato, com uma pluralidade, né, de atuações aqui nesse painel, que faz com que ele seja rico. É exatamente isso que nos permite, talvez, construir algo um pouco mais, né, do que a gente tinha quando a gente chegou aqui hoje, né? Mas começando então, né, primeiro o Adriano Drummond, né, estaria nesse painel, ele teve um problema, né, não pôde participar, então ele faria essa primeira parte, né, sobre o conceito de renda mineral, mas eu vou tentar suprir, naturalmente, não com a mesma excelência, né, que o Adriano faria essa apresentação sobre o conceito de renda mineral, só para a gente situar, né, o nosso objeto aqui de debate, né. Então, quando a gente fala em renda mineral, nós estamos falando de um conceito econômico, né, que remete lá a David Ricardo, né. Então, a renda mineral está associada à ideia de renda ricardiana. Então, quer dizer, quando eu tenho recursos naturais, né, o David Ricardo ele olhava muito, né, principalmente para a agricultura, mas também para o que ele chamava de metais, né, que são os nossos recursos minerais. Né, quando eu olho para esses recursos, né, que são da natureza, certo? O que faz, né, com que eles gerem de fato um valor econômico que possa, né, como o nosso painel propõe, circular, né, na sociedade? Né? O que transforma, né, esses recursos naturais em riqueza? Então a gente estava brincando antes do painel, a gente fala muito em riqueza mineral, né? O Brasil tem uma riqueza, né, de recursos naturais, mas quanto vale essa riqueza? Ela está mensurada em algum tipo de balanço econômico? Se a gente pedir para o governo federal agora, divulga aí, governo federal, qual que é a nossa riqueza mineral? Né, ele consegue fazer essa conta? Né? Então, obviamente não. Tá? Por quê? Isso está associado, né, com justamente a proposta do David Ricardo para a renda ricardiana. Né? O que cria valor, né, dentro dessa perspectiva de recursos naturais, né, e isso vale para o agronegócio, para as terras, né, e também para os metais, né, na lição do David Ricardo, é o trabalho. Ou seja, é a ação humana, né, sobre o bem natural é que faz com que ele esteja disponível, né, ao mercado e a partir daí possa ser valorado por ele. Certo? Então, sem o trabalho humano, né, o minério in situ, ele não vale nada. Né? Então, uma reserva maravilhosa, né, de minério de ferro lá de Carajás, por exemplo, ou de Simandu, né, como a gente está começando a ver ser explorado agora, in situ não vale nada. Né? É a ação humana, né, obviamente com todos os investimentos e o risco necessário, né,
para acessar, explorar, né, no sentido de pesquisa mineral, né, dimensionar aquele corpo, né, aquele jazimento, para depois então, né, ter de fato uma perspectiva de extrair aquele recurso da natureza e colocá-lo com todo um processo industrial, né, que será obviamente mais ou menos intenso a depender, né, do mercado. E isso sim, né, faz com que aquele bem possa ser valorado pelos agentes dentro de um critério que a gente conhece de oferta e demanda, tá certo? Então, nesse momento surge a riqueza propriamente dita, né, quando alguém está disposto a transacionar aquele bem e pagar um preço por ele, certo? Então, quando a gente pensa nesse conceito de renda mineral, do que a gente está falando? A gente está falando de uma base de cálculo econômica, né, que obviamente tem que remunerar todos os agentes envolvidos num processo como esse. Então, parte da renda mineral vai ter que remunerar o capital investido e parte da renda mineral vai ter que remunerar os outros stakeholders dentro desse processo. Tá? E quem são esses outros stakeholders, né, nesse processo? Normalmente, e a gente está falando de um processo de soberania, né, sobre os recursos naturais, não renováveis, né, que foi reconhecido pela ONU, principalmente no período pós-guerras, né, e se consolidou do ponto de vista constitucional no Brasil em 1934. Então, se a gente lembrar, né, do modelo da Constituição de 1891, né, os recursos minerais, assim como qualquer outro recurso não renovável, pelo regime, né, de acessão, pertencia ao dono da terra. Né? Então, se eu era dono, né, de um imóvel e ali havia recursos minerais, esses recursos eram de propriedade privada. Daí surge, inclusive, a ideia do Manifesto de Minas, que existe até hoje. Né? Então, a partir de 1934, a gente rompe com essa ideia, a gente nacionaliza os recursos e atribui esses recursos à nação, nos termos da Constituição de 1934, certo? Mas o que isso significa, né? Dizer que os recursos pertencem à nação? E aí, obviamente, eu não vou falar de todas as constituições, né? Mas olhando para a Constituição de 88, ela diz o seguinte: os recursos minerais pertencem à União, certo? Ou seja, a mesma concepção, né, de soberania sobre os recursos minerais. Mas por que a União? Por que não os estados, por exemplo? Na Austrália, nós vamos falar disso mais tarde, os recursos minerais pertencem aos estados e não à União. No Brasil se optou por criar, né, essa figura jurídica de pertencimento dos recursos não renováveis, né, à União. O que isso significa então? Significa que a União, na verdade, ela funciona, para quem é do direito, como uma espécie de preposta, né? Ela é a representante de alguém. Ela não detém os recursos minerais no sentido civilista do termo. A propriedade não é dela, propriamente da União. Ela simplesmente foi incumbida pela Constituição a partir de 1934 do papel de gerenciar esses bens em nome de outrem. Né? E quem é essa outra pessoa? Né? Em nome de quem a União deve gerenciar esses recursos? Somos nós. Né? É a população. Gerações atuais e gerações futuras. Né? Isso é muito interessante, essa perspectiva intergeracional, né, dos recursos não renováveis. Né? Porque se eu extraio o recurso agora, que pertence inclusive às gerações que vão nascer, né, de que forma que eu vou beneficiá-las? De que forma que essa renda mineral beneficia quem ainda não nasceu? Certo? Então, eu preciso dividir essa base de cálculo, né, que é a renda mineral dada pelo mercado, certo? A partir desse processo econômico que eu expliquei, entre o capital investido, senão ele não investe. Né? Se ele não tiver uma forma, né, de receber esse incentivo de colocar o dinheiro em projeto de alto risco, né, para ser remunerado, né, por esse investimento, ele não vai colocar o dinheiro. Certo? Então ele tem que saber que parte da renda mineral vai ser devolvida a ele. Mas outra parte vai ter que ser devolvida ao povo brasileiro. Né? E como é que eu devolvo esse recurso, essa parte da renda mineral ao povo brasileiro? Pelos instrumentos fiscais. E aí é o que eu tenho chamado os meus trabalhos de monetização de recursos minerais. Eu transformo minério em dinheiro e coloco esse dinheiro no orçamento público para ser gasto em prol daquele que titula o bem, que é o povo, certo? Então veja que interessante, né? Quer dizer, a parte do instrumento fiscal, a CEFEM, o imposto de renda, esses instrumentos, né, que capturam a renda mineral e colocam no orçamento público, ela é o início da coisa. A renda mineral, de fato, ela só é corretamente, né, repartida no gasto público. É o gasto público que, de fato, pode ou não efetivar, né, a devolução das benesses do recurso não renovável ao seu titular, inclusive às gerações futuras. Né? Daí a importância, né, e a delicadeza, a sutileza da seguinte questão: como repartir a renda mineral? Porque se um design de repartição de renda mineral é feito de tal forma que eu beneficio demais o capital investido, obviamente eu vou gerar uma tensão tão grande com a população
que esse projeto não avança. A própria população se rebela, né, como a gente já viu várias vezes, contra o projeto, né, e impede a continuidade daquela operação, né. Por outro lado, se na repartição da renda mineral, no que a gente chama, por exemplo, de resource nationalism, né, um nome em inglês aí, que tem a ver com essa nacionalização dos recursos minerais, seja por meio, né, como a gente viu em Bolívia e outros países, né, de você simplesmente dizer, olha, vou estatizar empresas, é um caminho. O outro caminho é, vou aumentar tributos ou royalties, a tal ponto que eu estou nacionalizando a renda mineral. Agora, se essa balança pesa demais para esse lado, o capital não investe. Ele abandona, inclusive, a mina, né, se for o caso, e gera um passivo ambiental para a sociedade, certo? Então, essa sutileza, né, de como repartir a renda mineral é que é o ponto-chave, talvez, que a gente tenha que debater, né? Se pesa muito para um lado, não tem capital. Se pesa muito para o outro, né, quer dizer, para o lado do capital, a população se rebela e o projeto não avança, né? E a gente está o tempo inteiro nessa tensão. Quem trabalha no setor sabe disso. Por isso que começou essa fala dizendo, né? Eu penso que a gente poderia receber um pouco mais, né? E a mineradora pensa que poderia pagar um pouco menos. A gente está sempre nessa tensão. E essa tensão, no final das contas, é como vamos repartir essa base de cálculo econômica que é a renda mineral, né? Excelente, Paulo. Obrigada pela introdução. Você sabe que você definiu muito, magistralmente bem essa parte da tensão que existe entre quem está pagando e a gerência do lado de cá de quem está recebendo, né? Isso realmente afeta a sociedade, isso afeta como, né, na ponta, os municípios vão se organizar e como vão receber a atividade minerária. Então, nós temos aí mineração em quase 4.000 municípios brasileiros, né? Óbvio que a gente tem grandes players, grandes stakeholders, mas é muito pulverizado. A gente tem brita e calcário, areia, água mineral em vários locais e grandes explorações de minério de ferro, manganês. Então, é um país continental que a renda é tratada de forma diferente a depender da região. Como você vai investir, onde vai investir, como vai distribuir. E outra coisa, né, além da renda, o que está composto nesse conceito de renda mineral, além do que a gente arrecada como tributos e como royalties, a gente ainda tem o que a mineradora também gasta para devolver para a sociedade, além disso, que eu vejo que é muito também uma demanda do setor, né? Existem parcerias feitas com o Estado, com o município para a construção de escolas, de hospitais, vias de acesso, bens, né, praças públicas, outras coisas que também impactam nessa renda mineral. Para a gente falar um pouquinho mais, avançar um pouquinho mais, como a gente já está falando sobre essa geração da renda da atividade minerária, eu fico me perguntando também como que isso vai ficar para o momento. A gente está vivendo uma fase de transição. A gente está hoje sobre a égide, né, de um sistema tributário que está em breve mudando. E eu confesso que eu não sou tributarista de formação, ainda tenho algumas dificuldades de entender como que vão ficar a nossa atividade dentro disso. E eu queria escutar um pouquinho mais, Renata, para a gente discutir como que você está vendo e como que a gente vai fazer em relação para depois a gente voltar para a parte de distribuição dessa renda mineral, como que a gente vai fazer para arrecadar? Como que a gente faz hoje para essa arrecadação, pensando no pessoal que não trabalha diretamente com isso, e como que isso vai ficar no futuro em relação à reforma tributária. Também, para ser bastante justa com a Renata, deixa eu fazer uma pequena apresentação. A Renata trabalha na Vale, trabalhou quase 20 anos, foi responsável por fazer consultoria, planejamento, essa parte de risco tributário da Vale. Na parte de experiência internacional, ela trabalhou no Chadbourne Parker, em Nova York. Formada pela PUC do Rio, nossa carioca, nossa representante do Rio. Pós-graduada em empresarial pelo IBMEC, fez o LLM na Northwest University e tem certificado de business pela IE de Madrid. É isso? Exatamente. Obrigada, Fernanda, pela introdução. Bom, é um enorme prazer estar aqui na Expo IBRAM. Mais uma vez, acho que já é o quarto evento que eu participo. Então, é sempre um prazer, porque é uma oportunidade de você reencontrar, né, pessoas atuantes, colegas atuantes aí no setor de mineração. Então, é um enorme prazer compor esse painel com todos vocês. E vamos lá. Primeiro, até falando, complementando um pouco o que o Paulo já falou, né? E, assim, quando você fala também de investimento, né, da empresa privada, mais do que a extração e o beneficiamento, ainda tem que pensar do minério, muitas vezes, no porto, né? Então, tem todo um custo logístico
extremamente pesado num país, né, das proporções como o Brasil, e muitas das vezes também o cliente é um cliente na China. Então você também tem o custo de transporte internacional para ser arcado e que você está competindo com a empresa australiana do lado da China. Então essa competição também, né, tem que ser levada em consideração, porque senão perde-se o interesse aí na linha também do que o Paulo falou, né, de você investir no Brasil, vai investir, Simandou, por exemplo, né, um novo projeto aí com riquezas, né, transcendentais. Então, assim, é realmente uma outra problemática que deve ser considerada, tá? Bom, tributação hoje da mineração, né? A empresa mineral, ela está sujeita, assim como todas as empresas, né, que exercem atividade aqui no Brasil, a diversos tributos, imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, incidente sobre o lucro, você tem o PIS e COFINS, contribuições sociais que incidem sobre receita, além de, né, ICMS na venda da sua mercadoria no mercado interno, mercado externo, né, quando destino à exportação não tem a imunidade constitucional. Além disso, você tem nas suas aquisições, né, tem ISS. Então, quando você fala da empresa mineral, muitas das vezes também se fala, não gera nada para o município, né? A empresa mineral está estabelecida no município, ela gera uma atração de prestação de serviços, um efeito cascata, né, que isso gera renda para o município via o ISS, por exemplo. Além disso, né, além dos tributos típicos, vamos dizer assim, do Brasil, você tem tributos especiais da atividade mineradora. Então, você tem a taxa de fiscalização dos recursos minerais, que hoje, né, existem em diversos estados, em diversos municípios, e ela que, na realidade, deveria ser uma contraprestação do exercício de poder de polícia, o que se vê é que é um peso muito elevado, porque ela incide também sobre receita, né, sobre a tonelada ou, enfim, outra grandeza, né, de volume do minério extraído. Além da TFRM, você tem a compensação financeira pela exploração mineral. Também, como já foi dito, né, os recursos minerais são um bem de patrimônio da União, de acordo com a nossa Constituição Federal, e a forma de você compensar por essa exploração mineral é a CEFEM. Né? Então, foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal que a CEFEM não é um tributo propriamente dito, mas ela guarda todos os elementos do artigo 3º do CTN, e por isso que quando a gente fala também de, né, tributação sobre a mineração, há que se incluir a CEFEM. Aí, até me recorrendo um pouco aos números divulgados pelo IBRAM, né, no primeiro semestre de 2025, a atividade minerária gerou 48 bilhões de tributos e taxas, incluindo a CEFEM. E, de novo, né, é claro que você tem esse efeito, né, essa arrecadação que é primordial para as contas públicas, você tem outros efeitos positivos gerados também para a economia do Estado, do município, como emprego, você tem a própria balança comercial, né, o saldo da balança comercial, 50% do saldo positivo da balança comercial do Brasil se deve ao setor de mineração, também com base nos números divulgados pelo IBRAM. Uma expectativa de investimento aí da ordem de 68 bilhões de dólares até 2028 pelo setor mineral no Brasil. Isso, de novo, né, emprego, aquecimento da economia. Então, é um efeito indireto do setor mineral que tem que ser levado em consideração quando se fala dos efeitos positivos, né? Mas o custo tributário não para por aí. Então, você tem os custos tributários, vamos dizer, subentendidos, né? Que não são tão transparentes. Então, por exemplo, né, quando a empresa mineradora ela adquire mercadorias, ela tem direito a crédito de ICMS. Esse crédito de ICMS, primeiro, que há uma grande discussão se aquele item, né, aquela mercadoria adquirida, de fato pertence ao processo produtivo ou prestação de serviço, no caso da mineradora, né, na produção do produto mineral, se aquilo realmente integra, se não integra, não é crédito de ICMS, vira custo.
Da mesma forma, PIS e COFINS. Você tem um contencioso gigantesco se aquele determinado bem ou serviço adquirido pela mineradora, que gera, né, que vem com custo com a incidência do PIS e COFINS, ele gera ou não crédito para a mineradora. Porque se gerasse crédito, graças à não cumulatividade, aquele tributo que vem do fornecedor não é custo, mas você tem um grande contencioso e que transforma aquele crédito, muitas das vezes, em custo para a mineradora. Você tem a própria CEFEM, né, discussões enormes com relação, especialmente antes, né, da mudança da lei em 2017, até que ponto é o beneficiamento daquele produto mineral, aonde que ocorre a transformação, que aí não estaria mais a incidência da CEFEM por conta, né, da CEFEM dever incidir sobre o resultado da exploração mineral. Aí fala até exploração, mas enfim, é outro capítulo. Então, assim, existem esses custos embutidos, né, da nossa tributação no Brasil. E no caso de mineradoras e exportadoras, você tem, naqueles créditos considerados legítimos de ICMS, você tem um grande acúmulo de crédito. E o que você faz com esse crédito acumulado de ICMS? Em tese, você seria ressarcido pelos estados. Ocorre que a gente vê que, na prática, esse ressarcimento não ocorre. Então, pede-se a transferência, muitas vezes, para outro contribuinte que use nas suas vendas internas. Muitas das vezes, essa transferência não é permitida. Então, esse ICMS, o que ele se transforma? Em custo. Não deveria, mas se transforma. Então, todos esses custos embutidos, né, têm que ser considerados quando a gente fala de peso da tributação no setor mineral. Bom, e aí vamos para a reforma tributária. Eu acho que o grande benefício da reforma tributária é você ter uma regra única, né? Então, você acabar com essas múltiplas legislações e regras tributárias por município, por estado. A regra é única. Então, você vai se aplicar, a alíquota é diferente, né? Você mantém aí o poder do ente tributante de definir a sua alíquota, observados certos limites estabelecidos pela Emenda Constitucional 132. E aí é até bom esclarecer, né? Quando eu falo de reforma tributária, a reforma tributária advinda da Emenda Constitucional 132, regulamentada pela Lei Complementar 214 de 2024, porque existem outros tantos movimentos em paralelo de alterar, né, as regras tributárias no país. Então, você tem tributação de dividendos. Nesse ano, a gente teve inúmeras alterações de IOF, foi um vai e vem, que já ninguém mais sabia o que estava valendo. Então, eu estou falando aqui de reforma tributária, Emenda Constitucional 132, em que se cria, né, o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, mas tem também o imposto seletivo, né, que atinge também, em especial, a mineradora, que a gente vai falar aqui também um pouquinho. Então, eu acho que o grande benefício foi redução das regras, né? E outra coisa, esse contencioso também que eu mencionei, de crédito de ICMS, crédito de PIS e COFINS, a expectativa é que essa discussão sobre o que gera ou não crédito, ela termine. Eu acho que não vai terminar, mas ela vai diminuir. Minha expectativa, né? Porque um dos princípios da reforma tributária, traduzidos da Emenda Constitucional, é da não cumulatividade ampla, né? Em que aquele tributo incidente na sua aquisição, ele gera crédito, independentemente dessa discussão se integra ou não integra processo produtivo, aonde que ele entra, né? Ele gera crédito para ser compensado na etapa subsequente. Então, há nessa expectativa por conta dessa não cumulatividade ampla, mas você também tem uma previsão lá no artigo 157, salvo engano, de bens de uso e consumo pessoal. Então, esse daí é que, né, é um tema para ficar atento, que tem uma série de condicionantes, você tem listas taxativas, mas tem exceção, enfim. Então, ali eu acho que ainda tem uma margem de discussão. E, assim, eu acho que a reforma, um aspecto que vai mudar muito em relação ao sujeito ativo, né? Porque hoje o ICMS é pago, né, no estado em que se produz e vende a mercadoria, e vai passar a ser devido o IBS-CBS no destino,
Então, essa mudança, você muda completamente, né, o sistema tributário aqui no Brasil em termos de finanças públicas, né? Existe um grande período de transição, né? Então a gente vai ter aí até 2033 para que a nova regra seja posta completamente em prática, na sua plenitude. E, enquanto isso, você vai ter uma diminuição dos tributos hoje vigentes e um aumento dos novos tributos ao longo desse período até 2033. E, assim, eu acho que a gente vai ter que esperar, o efeito vai mudar muito a depender da empresa, a depender do que tem de incentivo, a depender se é mercado interno ou mercado externo. Então, tem uma série de nuances, né, que se fala que vai manter a tributação, pode ser que se mantenha no todo, né, mas o efeito em cada um vai mudar. A gente vai ter aí talvez um aumento pelo menos, o impacto no fluxo de caixa, certamente, né? Então, até que ponto vai virar custo, aí eu acho que tem outras nuances que vão ter que ser levadas em consideração, mas vai ter uma mudança muito grande, né? E a gente só vai saber totalmente o efeito depois que posta as regras em prática. Agora, o ponto que mais me desanima da reforma tributária se traduz pela discussão do imposto seletivo. Porque, primeiro que se dizia, né, da simplicidade, né, então você tem que ter uma regra simples, transparente, né, e o imposto seletivo ele veio para substituir o IPI. Eis que, de repente, se inclui dentre os bens, né, sujeitos ao imposto seletivo, porque supostamente, né, prejudicial à saúde e ao meio ambiente, determinados tipos de minério, como minério de ferro, né? E mais do que isso, né, a sua incidência também, ele também incide na exportação, né, agredindo um dos princípios básicos, não só na Constituição Federal, mas como princípio de direito internacional, de que não se exporta tributo. Então, essa incongruência e essa falta de transparência quando se discute a tributação no Brasil é que realmente me frustra, né? E não se coloca na mesa, eu acho que tudo isso que a gente falou aqui, né? Assim, todos esses custos tributários, e qual é a regra do jogo em relação a tudo isso, né? Você aumenta aqui, e de repente puxa do outro lado, e quando se vê o efeito é esse, você suga, né? Perde a atratividade do Brasil, perde a competitividade do produto produzido aqui no país. Enfim, então eu acho que é isso, a reforma tem aspectos positivos, tem aspectos negativos, e vamos ver o resultado disso tudo quando completamente em vigor. Obrigada a todos. Temos muita coisa para discutir sobre reforma. Tem várias perguntas, eu mesmo quero fazer várias perguntas. Ainda puxando um gancho, Renata, você falou um pouquinho de como os tributos vão mudar, como eles incidem hoje e o que vai acontecer até 2033, quando a gente vai finalizar essa parte de implementação. E uma coisa interessantíssima na sua fala, você falou que o que vai mudar muito é o destino da questão do ICMS, né? Que agora a gente deixa de recolher aqui onde está sendo a produção e a comercialização e passa a recolher no destino. O que eu percebo da minha atuação prática, né, estando sempre na ponta, e aí já fazendo um gancho com que a Clarissa, que a gente tem expectativa que a Clarissa converse com a gente, é que o que fica para o Estado e para o município é o ICMS, o ISS e a CEFEM, dentro da renda mineral. É isso. Então, há um cenário, assim, né, dentro dos municípios e estados de vulnerabilidade, do que eles acham que vai acontecer até 33. E aí, dentro desse cenário, volta de novo o debate da CEFEM. Eu gosto de fazer uma analogia. Uma vez, sou mãe de uma adolescente, e uma vez ela me perguntou assim: mãe, me explica direito com o que você trabalha, porque eu não entendo. Eu sei que é um negócio assim de minério, eu sei que você vai lá nas minas de urânio, de vanádio, mas o que você faz? E aí eu falei assim: minha filha, o minério é da União, então essa figura jurídica fictícia que a gente criou, e a gente tem que dividir ele. É um bem que não é dele, então é como se você abrisse uma loja e fosse vender um produto que não é seu. Mas você tem que ir lá e botar toda a operação para funcionar nessa loja, contratar os funcionários, o maquinário para produzir esse produto. Eu vou te dar a matéria-prima e você vai vender. E porque você usou essa matéria-prima, você vai pagar
de 1 até 3,5%, 4%, ou às vezes nem vai pagar, em relação a esse bem. Mãe, então eu estou vendendo uma coisa que não é minha e eu só vou dar 4%, é um puta negócio, excelente isso. Falei, não é assim, não é assim. E aí, eu lembro que eu estava discutindo os royalties do petróleo, a gente faz óleo e gás também, e o pessoal dizendo, nossa, mas está muito pouco, é 11, 12%. Falei, gente, venham para a mineração que vocês vão perceber, né, o cenário do que é o royalties. Mas o que a gente vê da CEFEM, né, da compensação financeira, é que é isso. É o que realmente fica para o município, o ICMS não é dividido como deveria, o ISS, um valor ainda baixo comparativo com a operação. Então, o que fica muito é a CEFEM. E na CEFEM a gente tem alguns problemas gigantescos, né? Não só na parte de arrecadação, a gente sabe que ano passado o Tribunal de Contas da União liberou um acórdão bastante polêmico, dizendo que para cada R$ 1 de CEFEM que a gente arrecada no Brasil, a gente só nega 3. E eu acho que isso a gente tem que olhar não só pelo lado da fiscalização, da punição, mas por que é que a atividade minerária tem sonegado CEFEM? Será que ela está sobrecarregada? Será que há um impacto financeiro muito grande nisso? Será que é porque não há gente para fiscalizar? O que acontece? É um problema. Nós temos um problema e a gente precisa entender quais são as variáveis desse problema. E pensando ainda assim, né, nessa compensação e nessa, além do que eu arrecado ano passado, os dados do Observatório do CEFEM e da própria ANM, a gente arrecadou 7,4 bilhões de reais em CEFEM. Desses 7,4 bilhões, metade disso minério de ferro. Então, acho que um pouco mais da metade disso. Então, a gente tem uma expressividade econômica, é muito dinheiro envolvido, né? E a gente também precisa saber como que esse dinheiro é aplicado na ponta e o que acontece com esse dinheiro que chega lá. Então, a gente sabe que é uma atividade custosa. A mineração ela tem várias peculiaridades, né? Você falou assim, a gente gera renda quando está na atividade. Os municípios que são dado público, os municípios que têm mineração têm um IDH maior, né? Um PIB maior, um desenvolvimento melhor do que os não minerários. Mas como que esse dinheiro está sendo usado? De que forma? Como é que eu estou distribuindo esse valor? E mais do que isso, né? Então, eu tenho um problema quando eu arrecado, eu tenho um problema quando chega na ponta para eu distribuir. E, além disso, o problema intergeracional. Eu estou tirando minério agora, esse município, esse estado está recebendo esse royalty agora, e se esse royalty for todo gasto, e se a atividade minerária acabar, o que aconteceu para daqui a 20, 30 anos? Outro problema enorme, guerra municipal. A gente tem municípios afetados, municípios vizinhos, todo mundo querendo um pontinho ali do que é a atividade minerária, tentando se beneficiar dessa atividade, mas como que isso fica por lá? Então, para falar um pouco mais para a gente, né, de como é o desenvolvimento da mineração na ponta, na cidade, no estado, fico brincando que do alto dos nossos escritórios, né, a gente fica... Paulo está lá em Minas, fica mais perto, mas eu que estou em Brasília, é longe para eu ver uma mina, não é uma coisa... Tem atividade no Goiás, melhorou muito a mineração, mas é longe, eu não estou pertinho, né? Renata também, no Rio a gente está um pouquinho mais distante, né, Renata? Mas é bom a gente saber e ter uma experiência de como que funciona na ponta, o que está acontecendo lá. Até para que a gente tenha uma visão crítica, né, sobre como a gente realmente pode melhorar essa distribuição da renda mineral. Para mim é fácil apresentar a Clarissa. Clarissa, esse ano, colaborou com um livro que a gente lançou, né, super querida, está lá no Money Mine. A Clarissa é diretora jurídica e de assuntos públicos da Rothschild Mining Brasil. É advogada, pós-graduada em Direito Tributário pelo IBET e com pós em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral. Está atuando aí na área minerária e na área jurídica há mais de 13 anos e especialmente na parte de mineração e siderurgia. Obrigada, Fernanda. Bom dia a todos e a todas. Eu queria pedir a apresentação, os slides, por favor. Muito obrigada. Bom, hoje eu tenho aqui, né, o grande desafio de trazer um pouco do lado da empresa. Trazer como essa renda mineral, eu acho que esse é o grande desafio para as empresas, né, é transformar essa renda mineral e essa arrecadação em legado. Porque a gente não está pensando, a gente não pode ser imediatista quando a gente fala de mineração e de comunidade, né? A gente tem que construir uma relação de confiança e isso é o quê? Longevidade. Então, mais do que pensar em estar ali extraindo, né, aquele valor nesse momento, a gente tem que pensar, e quando eu for embora, o que vai ficar ali? Então, eu tenho que transformar essa renda realmente num legado e construir uma relação de confiança com os meus stakeholders. Muito mais, né, gente, do que a licença ambiental, a gente precisa da licença social.
todos esses números aí que a Renata trouxe para a gente, né, a 28 bilhões, trilhões que a mineração contribui no Brasil, 9,4 bilhões de CEFEM, nada disso vale se não for percebido como valor social. Então, acho que o grande desafio do investidor no Brasil, né, especialmente do minerador, porque sim, a mineração é uma atividade que causa impacto, é transformar esse impacto, né, acho que a mineração do futuro ela tem tem que ter essa visão de transformar esse impacto em valor, né, e o valor tem que valer mais a pena do que o impacto que a gente está gerando. Então, eu trouxe aqui um pouco realmente, né, não só para a gente sair do conceito e um pouco para a prática. Hoje eu trabalho na Rothschild Mining. É uma empresa com mais de 100 anos de tradição. Ela atua na Argentina, Peru e Brasil. A gente tem como foco, né, a exploração a lavra e processamento de ouro e prata nesses 3 países. E o nosso propósito é uma mineração responsável e inovadora, comprometida com um mundo melhor. Como que a gente visa fazer isso? Né? Com base nos nossos 4 atributos sociais, nos nossos 4 atributos culturais. E o principal deles é somos responsáveis sempre. Dentro do Somos Responsáveis Sempre, a gente tem muito essa parte, né, da nossa responsabilidade, não só, né, ambiental, minerária, mas principalmente com as comunidades e com a sociedade como um todo. Né? Então, eu acho que entra também toda essa questão de diversidade, mulher na mineração. A gente tem uma grande, né, a gente contribui muito em relação a isso também, não só contributo, né, mas um pouco do que a Fernanda trouxe aqui. Além do que a gente arrecada, além, né, dos encargos e dos tributos, é aquilo que a empresa faz para gerar o valor que ela também investe. Né? Então, quando você patrocina o Women in Mining, por exemplo, como é o nosso caso, a gente não está pagando um tributo, mas a gente está ali investindo, né? E é isso aí, entra no conceito de renda mineral. Como eu falei, né, a gente tem operação nos 3 países, e aí, né, a gente tem muitos tributos e encargos envolvidos na atividade da mineração. Eu acho, né, que aqui vale uma reflexão, e trazendo um pouco do lado da empresa, como é complexo atuar no setor minerário brasileiro, não só no setor minerário, né, mas ter uma atividade no Brasil. Porque a gente tem uma complexidade de tributos muito grande e a gente agora está entrando numa fase da reforma tributária que eu acho que vai ser positiva, no final das contas, né, o saldo da reforma, na minha visão, é positivo, ela resolve vários problemas, pelo menos objetiva resolver, se ela realmente for colocada na prática e funcionar, como é a nossa expectativa que aconteça. Mas existe uma grande carga tributária e uma complexidade imensa, né, operacional ali, de estar arrecadando todos esses tributos. Mas a renda mineral, né, ela principalmente se materializa através desses tributos. E a gente está falando de muitos tributos, né? Então a gente está falando um pouco do que a Renata falou, que é o transporte, mas a gente também está falando dos salários que a gente paga INSS, a gente também está falando das terras que eu pago ITR. Então tem muita coisa envolvida, né? São muitos tributos. Quando a gente importa serviço, tem a CID, tem o II. Então tem tanta coisa envolvida, né? A mineração ela é muito mais do que a CEFEM, né? A arrecadação da mineração vai muito além da CEFEM. Eu acho que ela é toda uma cadeia ali muito grande, né? Em Goiás, por exemplo, a gente tem também o Fundeinfra, o IOF nas operações financeiras. Então, é um arcabouço muito grande que compõe a arrecadação, né, mineral, que vai muito além realmente da CEFEM. E aí, é o que eu falei um pouco, né? Não adianta nada a gente trazer grandes números se eles não forem percebidos como legado, né? Como realmente valor social. E a gente faz isso através de muitas formas, né? Não só da arrecadação em si, mas a gente está ali todo dia, né? Alugando carro, alugando equipamento, contratando serviço, gerando emprego, gerando renda. Esse mês mesmo, por exemplo, lá na cidade de Mara Rosa, a gente lançou um curso 100% para mulheres na manutenção. Então, a gente tem esse desafio também, né, de desenvolver as mulheres ali na sociedade, de trazê-las para o nosso meio. Tudo isso, né, se traduz um pouco da renda mineral ali e no valor que a gente está tentando agregar, seja via tributo, seja, né, via investimento ali dentro da comunidade. Para vocês verem um pouco de números, e aí falando bem na prática mesmo, que é o que a Fernanda pediu, né? A gente tem 1 ano de operação aqui no Brasil. Nossa operação entrou, né, em maio de 2024 e aí a gente tem aí, né, 1 ano e 6 meses mais ou menos operando. A gente teve uma parada de 30 dias recentemente para manutenção, retomamos agora. Então, nesse 1 ano aí a gente pode colocar 12 meses. Olha quanto valor que a gente já conseguiu gerar, né? Foram mais de 738 milhões em compras locais, mais de 31 milhões em repasse para o Estado, mais de 59 milhões em tributos federais, 83% dos empregados que a gente tem dentro da nossa mina, próprios e terceiros, são de Goiás. Então, a gente também tem a gente quer gerar valor para a comunidade que a gente está. Porque se isso não se traduzir em desenvolvimento e oportunidade naquele local, né, o valor ele não é visto. E aí para de valer a pena. É um pouco do equilíbrio também que a gente falou aqui, comentou nos outros painéis.
Então, a gente tem várias vertentes, e aí os números deixam isso muito claro, né? 35 milhões só também para o município. E quando a gente fala de município, né, é a CEFEM, claro, a gente está ali impactando diretamente aquele município, então ela ganha uma grande parcela de CEFEM, mas também são todos os serviços que a gente contrata ali. E aí a gente tem o ISS, né, que hoje para a gente é custo com a reforma tributária, ele promete, né, ser convertido aí em crédito, então também para de ser custo, né? Mas hoje esse valor é arrecadado para a comunidade de uma forma muito grande. Então vocês veem, né, 800 milhões ali colocados naquela comunidade, naquele local. Claro que isso gera, né, um desenvolvimento e gera oportunidades que vão muito além de escola, né, de hospital, que também é muito importante. Mas é conhecimento para as pessoas, né? Você está desenvolvendo toda uma população, toda uma cadeia de stakeholders que vão construir um futuro, que é justamente o que a gente está falando, a importância de deixar um legado. Então, a gente pensa muito nisso aqui na Rothschild e a gente tenta trabalhar justamente com esses pilares quando a gente está falando de arrecadação. E aí, né, para o próximo ano, aí, que é 2026, a gente tem também uma previsão grande de arrecadação, 25 milhões só em ISS e CEFEM para o município, 31 milhões Fundei Infra e CEFEM para o estado de Goiás e 78 milhões de repasses diretos à União. E aí eu nem estou colocando as compras locais, porque a gente pode considerar, vocês viram, em um ano quase 800 milhões, então, além disso tudo, né, que é uma renda captada diretamente para cada um desses entes, a gente tem toda essa questão envolvendo também a nossa atividade. E a gente tem os empregos, né, pessoal? Hoje a gente tem mais ou menos 1.200 pessoas dentro da nossa unidade, entre próprios e terceiros. E sempre que a gente está falando de empregado, a gente está falando ali de investimento direto. Então, a gente tem o INSS, mas também tem FGTS, tem o salário, né? Cada empregado você coloca aí 2,4 vezes o salário, é o que ele te custa. E isso tudo compõe. Então, é por isso que às vezes é muito simplista a gente falar. É um bom negócio, né, você minerar, porque você paga 1,5 de um valor, né, que está cheio. Mas não é só isso, tem tanta coisa nessa equação, né, e quando a gente começa a ver, a gente vê que realmente, às vezes, é difícil para quem está do lado de cá conseguir equalizar isso tudo e ainda pagar 1,5 de CEFEM, junto com tudo isso que a gente está trazendo aqui, um pouco do que a gente faz, e acaba também arrecadando para os entes federados. O município de Mara Rosa, nós entramos lá em 2022, quando a Rothschild veio para o Brasil, em abril, e olha como a gente teve, né, uma crescente aí da arrecadação do município. Então, eu acho que esse gráfico em especial, ele é muito claro de como que a mineração ela chega, né, e ela muda realmente ali, né, o curso do município. E não necessariamente, né, eu sei que é complicado, né, a gente tem vários impactos quando a gente está falando de mineração. Mas é por isso que é tão importante a gente trabalhar, e eu acho que é o cerne da questão, com governança e transparência, e com valor compartilhado. Então, eu acho que a arrecadação ela, né, tem que ser dividida, a renda mineral tem que ser dividida em arrecadação tributária de encargos, em emprego e renda ali para a comunidade, né, que você vai dividir mesmo, e a renda compartilhada com os municípios, com o Estado, com a União. Então, são vários vetores que vão compor aquela renda mineral, né, que não pode ser traduzida simplesmente na CEFEM ou nos tributos puros e simples que você paga ali diretamente quando você está falando da venda do ouro, por exemplo. Aqui eu trouxe um outro exemplo, né, de vários projetos que a gente tem, esse é um deles, utilizando o incentivo fiscal, que é também um outro papel que a empresa ela pode fazer e trabalhar para traduzir valor para a comunidade que ela atua. Então aqui a gente, né, usou a Lei Rouanet para trazer brinquedoteca e várias pontes, vários lugares para as crianças poderem desenvolver cultura, leitura. E é esse tipo de iniciativa, né, que te faz formar aquelas crianças que vão ser o seu futuro. Então, quando você investe ali, né, em Lei Rouanet, porque a pessoal fala Lei Rouanet, você está pegando um pedaço do seu imposto de renda e está direcionando para a comunidade. E o trabalho que isso envolve é muito grande. Então, você está com todo um time mobilizado para fazer, né, essa iniciativa e transformar aquilo num valor. Então, muito além, né, da arrecadação, a gente tem esse trabalho de quem está lá dentro para justamente tentar desenvolver quem ainda é pequeno, por exemplo, né, e vai ser o nosso futuro. Então, a gente não pode ver mesmo, né, a arrecadação pura e simples. A arrecadação ela é renda compartilhada, que tem que ser traduzida em legado, porque senão, de fato, né, para de valer a pena, tanto para a gente minerar, quanto para a comunidade nos aceitar e nos acolher ali tão bem como, por exemplo, faz Mara Rosa. Então, acho que assim, o grande desafio que a gente tem como mineração é esse, é pegar, né, a percepção social e transformar aquilo, né, a nossa atividade extrativa em legado. Obrigada. Bom, excelente, Clarice, maravilhosa a explicação. Achei muito bom mesmo. Acho que de tudo que você falou, o mais interessante é essa questão da percepção de valor. Né? A gente sente na ponta, eu tenho esse sentimento
conversa com os prefeitos e com as comunidades locais, a gente sente na ponta que há, no geral, um sentimento da sociedade de que há uma exploração que sai de lá, é vendida, e que aquilo não é compartilhado socialmente, né? Tem uma passagem que eu gosto, o Carvalhal conta essa história melhor que eu. Ele foi fazer uma vez uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa, aqui, ou na Câmara, em Salvador, para discutir a exploração de urânio em Caetité. E eu atendo o município de Caetité. E ele achou que, né, ia ser uma coisa super inovadora, vamos conversar sobre o urânio, vamos trazer o urânio e tal, tal, tal. Veio muita gente dos movimentos sociais e lotaram, ele teve que parar a audiência pública e foi uma confusão enorme por conta disso. Há uma falta de percepção de valor gigantesca. Hoje a gente fala muito sobre minerais críticos, estratégicos, terras raras. Eu estou adorando esse tipo de discussão, está no jornal o tempo todo. Você abre, você assiste um jornal à noite, só se fala disso. Eu acho incrível, porque está trazendo para as pessoas uma noção de que é nosso. A união, não existe tanto essa figura da união, mas é um bem nacional, é algo que a gente pode fazer diferente. Então eu acho que isso também gera valor, não só na ponta, mas uma percepção social. Eu ainda sinto, mesmo militando, eu gosto de dizer que eu estou na mineração há 20 anos, porque eu fui estagiária do Adriano quando eu tinha 17 anos. Então eu adoro dizer que eu estou há 20 anos na mineração por causa dele e do Vilhena. E a sensação que eu tenho é que ainda é uma área, para nós, né, advogados, a gente que está atuando na área, quando você fala para os seus colegas, poxa, eu atuo na mineração, as pessoas ainda te olham, acho que um pouco assim, né? Nossa, que difícil. Que área, eu sou do óleo e gás, nossa, que pesado. Quando é a infra que é responsável por mover esse país e fazer esse PIB para frente, né, junto com o agro. Estou ansiosa, Paulo, para te ouvir, que eu quero muitas provocações. Quero saber se você consegue conversar um pouco mais com a gente sobre renda mineral e essa parte. Paulo tem uma tese maravilhosa sobre gestão da renda mineral e como a gente consegue dividir ela um pouco melhor e quais são os problemas e onde que está o mapeamento do problema. Bora lá, Paulo. Eu estou tentando publicar isso, mas o Brasil não para de editar leis. Eu não consigo. Nunca fica pronto, entendeu? Se alguém puder só colocar aqui minha apresentação, eu vou compartilhar algumas breves reflexões aqui com vocês, pessoal, sobre agora. Então, vimos, né, já com todas essas apresentações, né, que fizemos até aqui, né, o conceito de renda mineral, né, as composições fiscais, a reforma tributária, de que forma que isso opera na ponta. Então o recurso chega e agora o que é feito, né? Então a gente precisa conversar um pouquinho sobre governança, né? De que maneira, né, esses recursos são repartidos na Federação Brasileira e governados, né? Falta apresentação aqui, pessoal. Se alguém puder colocar, já foi, beleza, obrigado. Deixa eu voltar. Ok, então rendas minerais, repartição e governança, tá? Bom, vamos começar resumindo de novo, né? Só para a gente ter esse mapa não tão bonito, né? Quanto a Clarissa colocou para a gente, né? Porque ela estava impecável, né? eu faço vou querer a apresentação no final. Eu faço Gabriel ali, ó. Eu faço PowerPoint no modo old school, né? Então eu vou escrevendo texto, tem muito texto, tá? Desculpa, né? Mas é assim que eu sei fazer, tá? Então, quando a gente olha ali, né, para o nosso federalismo fiscal, que é a forma, né, como os tributos e os encargos fiscais são divididos, né, no Brasil, a gente vê, né, que tem muita coisa ali na mão da União, tem alguma coisa na mão dos estados e tem alguma coisinha também nas mãos dos municípios, né? O federalismo fiscal, ele envolve não só quem cobra, mas a forma como esses recursos são repartidos. Então, o imposto de renda ele não fica só nas mãos da União, ele é repartido com estados e municípios por um sistema de fundos, né? PIS e COFINS e contribuições previdenciárias, não, né? E esse é um ponto super delicado, né? Porque ao longo dos últimos 30 anos, o que a União fez? Ela foi diminuindo os impostos que ela compartilha e foi aumentando as contribuições que ela não compartilha, né? E como que ela foi fazendo isso? No caso de PIS/COFINS, com PIS/COFINS não cumulativo em 2003, 2002, 2003, ela aumentou muito a alíquota sob a promessa de que ela daria créditos, mas ela não deu os créditos que ela daria, então foi só aumento de carga mesmo. Né, criou em 2009 a Super Receita, quando ela uniu, né, o INSS com a Receita Federal para fiscalizar as contribuições previdenciárias, aí implementou uma estratégia em várias frentes, né, PLR, Stock Options, entre vários outros aspectos, para arrecadar muita contribuição previdenciária, e ela criou um mecanismo super interessante chamado DRU,
desvinculação das receitas da União. Então o que ela faz? Ela arrecada contribuições que ela não compartilha, que deveriam ser destinadas à Seguridade Social. Mas ela pega 30% disso e joga no orçamento como se fosse um imposto geral, desvinculando, né, da Seguridade Social. Daí esse mecanismo, né, que a União faz de aumentar as contribuições, diminuir os impostos, uma espécie de fraude ao federalismo fiscal, né, porque ela deveria compartilhar esse recurso com estados e municípios. Tá? Então não vou falar sobre isso aqui mais, né, só para mostrar, a gente tem que ter essa visão, né, dos instrumentos gerais que são colocados no Brasil. Ponto sensível também que eu esqueci de falar aqui do imposto de renda. O Brasil tem o segundo maior imposto de renda do mundo, tá? A gente só perde para Malta hoje. Então o imposto de renda de 34% sobre o lucro, né, das corporações é absurdo, né, do ponto de vista hoje de padrão de mercado. Na OCDE a média é 20 e poucos por cento. Tá? Então a gente está falando de um enorme imposto de renda. Tá? E que obviamente afeta qualquer empresa de mineração, inclusive a exportadora. Certo? E também é um instrumento, obviamente, de planejamento tributário internacional, né? Porque onde eu tenho 34% de tributação, também tem de dedução. Né? Então o Brasil tem um grande incentivo a gente alocar um monte de despesa dedutível aqui em planejamento tributário. Tá? Mas o ponto central é esse, a gente lembrar que o nosso imposto de renda é enorme, tá? No Brasil. E isso faz com que, do ponto de vista global dessa carga, né, distribuída ali em todos os níveis federativos, né, o Brasil tenha, segundo um estudo que o IBRAM fez junto com a UI, né, em 2019, a primeira, segunda ou terceira maior carga do mundo sobre a mineração, a depender da substância que a gente analisa. Tá? Mas a gente está sempre no pódio. Né? Primeiro, segundo ou terceiro lugar. Né? Então, quer dizer, a nossa carga tributária total sobre a mineração, comparativamente falando, é muito grande. Né? Então, se a gente olha para o resto do mundo, a gente vê que os recursos aqui também existem. Ou seja, há instrumentos fiscais que estão capturando uma grande parcela da renda mineral que está sendo colocada no orçamento público. Então, por que não tem essa percepção de valor? Essa é que é a pergunta que eu busquei responder nesse meu trabalho lá, que eu fiz na USP. Né? Por que não há percepção de valor se há dinheiro? Certo? Bom, vamos ver um pouco mais antes de responder. Né? Isso aqui é o município onde eu moro, tá? Nova Lima, certo? Então, Nova Lima é um município minerador conhecido, certo? E que tem, dentro das suas receitas, né, se a gente olha em 2024, né, a Clarissa colocou muito bem, né, quer dizer, de que forma que o município recebe a renda mineral? Principalmente por aqueles 3 itens ali, ó, ISS, a quota parte do ICMS, que é transferida ao município por um critério que a reforma tributária acaba, né, que é o VAF, valor adicionado, tá? A reforma tributária muda isso para criar o critério populacional, e a transferência da CEFEM. Então, se a gente olha as 3 principais rubricas ali de um município minerador, já pesquisei isso em vários, tá? A composição é sempre essa. O ISS é primeiro ou segundo, vem a quota parte do ICMS em primeiro ou segundo, e a CEFEM vem normalmente em terceiro. Né? Ou seja, a parte da renda mineral que vai na ponta ali no município é muito além da CEFEM mesmo. Né? Por que o ICMS entra forte ali? Porque essa parcela do ICMS que é compartilhada com os municípios independe do fato de eu estar exportando ou de eu estar vendendo com algum tipo de benefício. Então, se eu pego uma mineradora que é exportadora e ela não paga nada de ICMS por exportação, ainda assim o município recebeu uma grande fração da quota parte do ICMS pelo valor adicionado, né, que é comparado entre entradas e saídas, independentemente da forma de tributação. Tá? E aí eu queria dar um zoom na CEFEM, tá? Que é aquele terceiro item. Vamos dar um zoom na CEFEM. Tá? A partir de 2017, 60% da CEFEM vai para o município onde ocorre a extração, 15% vai para o estado e 15% vai para os municípios afetados por vários itens, né? Mas principalmente pelas estruturas de beneficiamento, pilhas e barragens e pelas estruturas logísticas, né? Ferrovias e estruturas portuárias. Tá? E olha o que a lei de 2017 falou. Preferencialmente, 20% dessa parcela, né, que é distribuída dessa forma como está aqui, né, deve ser aplicada em diversificação econômica, desenvolvimento mineral sustentável e desenvolvimento científico e tecnológico. A lei teve que falar. Né? E obviamente tem uma série de restrições de gasto do CEFEM. Você não pode pagar dívida, você não pode pagar folha, como regra, né, despesas correntes. Então, uma série de questões que proíbem o gasto do CEFEM em certas coisas. Por quê? Porque a CEFEM precisa devolver ao povo brasileiro as benesses desse recurso numa perspectiva intergeracional. Essa é a lógica.
Tá? E se a gente vê o que a lei de 2017 fez, né, em termos de arrecadação, a gente observa que a partir de 17, né, o Brasil ainda arrecadava total de CEFEM 1 ponto alguma coisa, né, de bilhões de reais em CEFEM. Então, a partir de 17 vem a nova lei, 2018 já gera um boom, né, praticamente dobra. 2019 também, 20, a gente chega no ápice ali em 21, com 10,3 bi de arrecadação, e depois a gente estabiliza em mais ou menos 7, tá certo? Entre 7 e 8 bilhões de reais de CEFEM, né? E se a gente vê os principais municípios mineradores, quanto que eles estão recebendo dessa CEFEM? Parauapebas 1,2 no ano passado, Canaã dos Carajás 1,2 no ano passado, Conceição 400 milhões, a gente vê que o valor é alto, né? O valor é alto. Numa perspectiva de linha histórica, é muito alto, né? Então, Parauapebas já recebeu 15 bilhões de reais, né, praticamente, de CEFEM, ao longo dos anos, né, de atividade mineral no seu território. Se a gente pega Nova Lima, que é onde eu moro, 3,1 bi, né? Então, são números que devem, obviamente, nos fazer refletir, né? Do ponto de vista do Estado, é a mesma coisa. No ano passado, Minas Gerais recebeu 3,3, Pará 3 bi, etc, etc. Nós estamos falando de um total ali de 7 bi, né, no ano passado, e na linha histórica, Minas Gerais recebeu 30 bi, Pará 27. Tá? Muito dinheiro, só do royalty, que é a terceira linha, hein? É a terceira linha, tá? Mas como que esses recursos, então, estão sendo governados? Como que eles estão sendo geridos? Muito texto, né? Falei que é muito texto, então eu vou resumir, tá? Balanço Geral do Estado de Minas Gerais de 2016, Tribunal de Contas, nós vamos falar muito de Tribunal de Contas agora. Né? O Tribunal de Contas olha isso, como que os recursos estão sendo geridos. Né? Então o Tribunal de Contas olhou para as contas do Estado de Minas Gerais e falou o seguinte, olha, não está sendo evidenciada a destinação dos recursos da CEFEM, que o Estado recebe, aqueles 30 bi, né? Da forma como manda a Constituição Mineira. Ou seja, a assistência prioritária aos municípios mineradores, ao desenvolvimento, a diversificação e o desenvolvimento da economia para os municípios mineradores. Como que o Estado, então, está gerindo esse recurso? Ele gasta como qualquer outro. Ele paga dívida, os juros da dívida do Estado com a União, ele paga folha de salários, ele paga servidores públicos, etc, etc. Né? Então, o recurso que deveria ser gerido nessa perspectiva da renda mineral intergeracional é gerido como se fosse qualquer outra coisa. Né? E isso sendo sucessivamente apontado pelos tribunais de contas. Tá? E mais, não há um plano específico de integração e assistência aos municípios mineradores. Quer dizer, não está nem no planejamento estatal fazer isso. Ele não só não gasta, como também não planeja gastar como deveria. Né? Falando de Nova Lima, de novo, onde eu moro. É por isso que eu estou escolhendo Nova Lima aqui, tá? Não tem nada contra Nova Lima, não. É só porque eu estou lá. Né? O Tribunal de Contas do Estado fiscalizou Nova Lima em 2016 também e disse, ó, não foram localizados planos ou planejamentos específicos de longo prazo para a aplicação dos recursos da CEFEM com vista à diversificação econômica do município. O que significa isso? Que ele está gastando a CEFEM como se fosse ISS, como se fosse cota parte do ICMS. Não está pensando na exaustão das suas jazidas. O que eu vou fazer depois que a mineração acabar? Os recursos entram, mas eles não são geridos com essa reflexão. Né? E ele fala ainda, né, o Tribunal de Contas, os recursos da CEFEM são diluídos nos gastos da Prefeitura, não havendo planejamento específico para a sua aplicação. Né? Isso é a realidade de vários municípios. Né? O Tribunal de Contas aqui da Bahia, por exemplo, nunca fez isso. Não tem uma auditoria sobre a CEFEM aqui. Tem. Eu nunca vi. Vou te mandar, tem uma primeira. Desse ano. Bom, eu não vi. Da minha pesquisa eu não tinha encontrado. Esse ano. Mas quando a gente vai em Minas Gerais, ó, Mariana, Itaberito, São Gonçalo do Reabaixo, várias auditorias apontando sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Né? A Renata falou da TFRM. A TFRM também. A TFRM ela foi criada para, teoricamente, fortalecer o Estado na sua fiscalização ambiental, certo? O que o Estado faz com a TFRM? Olha ali, ó, Pará. 71% não foi manejado em favor das finalidades da TFRM. Ou seja, ele pegou 70% da arrecadação da TFRM e jogou no orçamento geral, para gerir como se fosse ICMS, pagar dívida, pagar funcionário, etc, etc. Predestinando a TFRM, né, em vez de aplicá-la na sua fiscalização ambiental. Em Minas Gerais é a mesma coisa. Tem um relatório da Assembleia dizendo, né, que a regra de destinar a TFRM à Secretaria de Meio Ambiente não está sendo cumprida. Né? Então, como que essa renda mineral está sendo governada? Será que isso tem relação com a falta de percepção de valor por parte da sociedade? Né? E para finalizar aqui essa apresentação, e eu
na hora que você apresentou, Clarissa, eu tirei uma foto ali, já pedi pro ChatGPT me falar qual que era a proporção, porque eu sou advogado, então eu não sei fazer conta, tá? Então, quando você projetou 2026, deu exatamente o que está aqui no meu slide. A mesma conta, tá? E foi exatamente a pesquisa que eu fiz na UFMG. Quando a gente compara Brasil com a Austrália, que também é uma federação, o que a gente tem? A composição forte da arrecadação, ela também na Austrália está baseada em tributo sobre a renda e royalties. Né? Os royalties lá na Austrália são estaduais. Cada estado tem o seu royalty, porque o recurso mineral pertence ao estado. Né? E lá na Austrália, quando a gente vê a composição final da carga, da forma como ela é repartida, 60% de tudo que se arrecada da mineração fica no estado. Lá não tem município. Né? E 40% fica nas mãos da União. Como é que acontece no Brasil? O inverso. 60% fica nas mãos da União e 40% fica com estados e municípios. Por quê? Porque o nosso imposto de renda é de 34% e a gente tem aquelas contribuições não compartilhadas que vêm sendo aumentadas, especialmente as previdenciárias. Tá? Então, olha que interessante a gente observar isso. No Brasil, a lógica é totalmente invertida. Então, tem muito dinheiro no orçamento, mas ele não chega na ponta. E quando chega, não está sendo tão bem gerido. Né? Então, na minha avaliação, essas são as principais razões pelas quais hoje a população, de um modo geral, não percebe o valor social. É porque a gente tem uma distorção federativa na distribuição e porque o recurso precisa ser mais bem governado. Né? Muito obrigado, pessoal. Excelente, Paulo, excelente. E puxando alguns ganchos, né, do que você disse. O discurso que a União, e aí pensando numa quase uma guerra federativa mesmo, o discurso da União é que 75% da CFEI fica com os municípios, porque na distribuição eu tenho 60% para os produtores, 15% para os afetados, juntei e dá 75%. Então, olha, município, vocês ficam com essa renda mineral, quando a gente sabe que na verdade não é. Foi excelente você ter posicionado para a gente que o terceiro critério, né, dentro da renda mineral, de gastos, né, de arrecadação, é a CEFEM. Porque a percepção, isso é engraçado também, né? A gente tem uma diferença entre os municípios que produzem e os que são afetados pela mineração, e a gente vê nitidamente a diferença de percepção de cada um. Eu gosto muito de falar para os municípios que eu atendo que você não tem direito a CEFEM, você está recebendo. Você pode não receber mais a partir do ano que vem. Se essa mina fechar, se tiver uma paralisação das atividades, um desastre ambiental, um acidente, ou se simplesmente, e aí falando também um pouco de segurança jurídica, né? Se simplesmente os critérios mudarem, você vai ficar sem receber. A gente passou por um período muito difícil do ano passado para cá, em relação aos royalties, porque a gente está vivendo um cenário, e eu digo isso publicamente, né, aos diretores da ANM, a área técnica, de muita insegurança jurídica. Nós temos uma série de resoluções que disciplinam a CEFEM, e todas essas resoluções elas mudam anualmente. Há 5 anos, a ANM não faz uma análise de impacto regulatório, não publica um estudo a respeito disso. Então, quem escolheu esses percentuais de distribuição? Ali, em 2017, foi o Congresso Nacional. Mas e agora? Quando a gente vai distribuir entre portos, ferrovias, quem tem estrutura, quem é limítrofe, como que a gente distribui isso? Quem escolheu esses critérios? Com base no quê? Então, volta para o problema de como a gente arrecada. E depois, a forma de como a gente distribui. Então, a ANM, enquanto arrecada, quando ela vai distribuir isso para os municípios, mas a posteriori, como esses municípios vão gastar? De que forma? A gente tem algumas experiências bem-sucedidas no Brasil e outras desastrosas. Estou ansiosa para conversar hoje à tarde, parece que a prefeita de Canaã dos Carajás está aqui, vai participar. A gente conversa lá na AMIG e eu estou curiosa para conversar com ela sobre umas novas práticas e novas experiências. Porque é isso, não há essa percepção nenhuma do dever intergeracional. Eu tenho um caso de um município no Amapá que ganhou 140 milhões de reais num exercício com a CEFEM, construiu 58 escolas e mantém isso como agora? Não tem mais CEFEM. Faz o que com isso? Todas climatizadas, lindas as escolas em cima do Igarapé, no meio da selva amazônica. Mantém como? Com o quê? Tem um projeto de lei atualmente em trâmite na Comissão de Minas e Energia que está discutindo a possibilidade da gente aplicar a CEFEM para pagar a dívida. 25% da CEFEM poderia ser usada para pagar a dívida. Então, se hoje a gente já não usa a CEFEM para poder fazer desenvolvimento, pesquisa ou qualquer outra coisa que seja necessária, imagina quando eu estiver na lei que eu posso gastar com dívida. Porque não há uma proibição, mas os tribunais de conta canetam e dizem, não, isso não é uma boa prática, por favor.
Então é um cenário difícil, muito difícil. São municípios, no geral, né, longe dos centros dos grandes, tirando Nova Lima. Até eu também queria morar em Nova Lima. Tirando Nova Lima, que é maravilhoso, está muito perto de Itabira, que é muito bom. Ali o que está pertinho do centro de Belo Horizonte, no geral, são municípios muito longínquos, distante dos centros urbanos, onde essa população já tem uma dificuldade de conexão com o restante do cenário nacional. Somado a isso, práticas de gestão complicadas, né? E eu não estou nem falando de coisas que passam para a esfera criminal, como corrupção. Eu estou falando de má versação de recursos da parte de gestão. Coisas que deveriam ser feitas e que não são. Tanto na esfera federal, como a União capta esse recurso. A gente está vivendo também um momento muito complicado com a ANM. A ANM está com um contingenciamento de verbas. Daquela distribuição da CEFEM, a ANM fica com um pedacinho que ela não vê há 5 anos. E agora o orçamento que ela vê está contingenciado. O CETEM é a mesma coisa, ganha 1,8, acho que tem até uma colega aqui, representante do CETEM, também contingenciado. Então, há um problema grave de como a gente gerencia e gasta isso, né? Muito mal. A gente escuta falar de boas práticas, né? De exemplos que deram certo em outros lugares. Eu queria devolver as perguntas, até para a Clarissa, antes de eu abrir as perguntas para o pessoal que está participando. Além da percepção de valor, que você colocou, que é a devolução, a geração de legado, tem alguma outra prática que você já viu na sua experiência profissional, não necessariamente esteja aplicada em Mara Rosa, mas que você entende que seria um passo, um caminho para o Brasil? Porque eu acho que, como advogados, a gente é muito bom em mapear problemas e talvez muito deficiente em a gente ganhar dinheiro resolvendo problema, não criando novas soluções, né? Nós somos uma ciência para trás, a sociedade vai e a gente corre para normatizar e dar conta daquilo ali, né? Acho que o pessoal que está na produção da mineração avança, né? O que a gente vê é o desenvolvimento de forma diferente. O que você acha, Clarice? Você acha que existem outras práticas que a gente podia agregar valor pensando em renda mineral? Não só, eu entendo as ações sociais, mas formas, talvez que a mineração poderia estar mais conectado com esses gestores, né, com os prefeitos, com, né, líderes comunitários, para que talvez pudesse influir um pouco melhor de como essa renda tem sido gasta? Eu acredito que sim, né? Eu acho que a chave para isso tudo que a gente está conversando, e o Paulo trouxe um pouco disso na fala dele agora no final, é governança e compliance, né? Então, a gente precisa, de fato, né, ser o exemplo disso. Então, a gente precisa ter transparência e eficiência na nossa arrecadação enquanto empresas, né? No início da sua fala, você trouxe um ponto também bem sensível, né? Que é a sonegação da CEFEM, por exemplo, por empresas garimpeiras ilegais, né? Então, esse também é um ponto que, enquanto indústria, é preocupante, porque parte dessas empresas que estão ali trabalhando de forma ilegal, elas são responsáveis por criar uma reputação que muitas vezes não deveriam ser trazidas, né, essas impressões para indústrias sérias, como é o caso da Rothschild, né, da Anglo, enfim, de outras tantas empresas aí de mineração que a gente tem atuando de forma séria no Brasil. Então, né, isso de fato acontece no Brasil, a gente sabe, e eu acho que enquanto empresa a gente pode sim, criando essa relação de confiança com os nossos stakeholders, né? E aí realmente vai muito além de ações sociais, é a gente, enfim, criar uma relação de confiança ali, trabalhar junto com as prefeituras, com os órgãos públicos. A gente tem um caso, por exemplo, né, em outros estados que a gente atua, que o pessoal fala, olha, a gente tem um déficit técnico. Vocês conseguem nos ajudar a juntar com outras mineradoras e trazerem pessoas técnicas aqui para nos ensinarem? Então, eu acho que esse tipo de ação pode ser feita, desde que com transparência, é claro, né? E muita imparcialidade e independência dos órgãos ali que a gente está atuando junto, principalmente. Mas são, sim, iniciativas que a gente podia começar a pensar enquanto empresa, né? A gente ir ao órgão e falar, olha, o que você está precisando? A gente está chegando aqui, vocês têm 10 mil habitantes, nós estamos trazendo mais 2 mil pessoas na época da construção, por exemplo, para estar aqui dentro, né? É 1/5 da sua população. Você viu, né, como que levanta aí a arrecadação do município quando inicia uma construção de um empreendimento e depois cooperação, isso se mantém ali no nível alto também. O que você precisa de ajuda, de formação, de capacitação em termos de gestão? A gente já faz isso muito bem da parte social. Então, a gente capacita todos os fornecedores, né? A gente capacita, a gente leva as unidades
de empresas grandes para montarem ali dentro da cidade um local para poderem fornecer equipamento, para poderem alugar, né, os equipamentos que a gente precisa. A gente capacita a mão de obra local, por que não fazer isso também com a parte pública? Por que não, né, também, de certa forma, ajudá-los ali a gerir melhor esse recurso? Partindo da premissa que todo mundo está de boa fé, né, e quer realmente aplicar o recurso de forma correta, e muitas vezes falta a técnica, eu acho que sim, Fernanda, respondendo a sua pergunta, é sim, né, são iniciativas que a gente pode começar a pensar enquanto mineradora. É uma pergunta bem legítima e do lado de cá eu me comprometo a gente fazer esse trabalho interno, né, e realmente procurar. A gente atua muito junto com a Prefeitura de Mara Rosa, com o município, mas de fato de estar mais próximos a eles. E esse programa que eu estou falando de capacitação técnica, a gente está desenvolvendo também no estado de Tocantins, junto com consultores independentes e com outras mineradoras do estado, justamente para ajudá-los a serem mais eficientes na forma em lidar com a iniciativa privada. Posso acrescentar, Fernanda? Eu acho que assim, o sucesso de todo relacionamento é uma boa comunicação e de forma transparente, né, em que realmente as cartas são postas na mesa de forma transparente e que se busca um objetivo comum, né, que é alcançar esse equilíbrio, né, nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Ou você quebra de um lado ou você quebra do outro. Então, assim, se você coloca, né, e aí para essa conversa transparente, eu acho que é essencial esse controle de aplicação de recurso por parte dos administradores públicos, né, e por parte das empresas de realmente identificar. Existem questões, né, várias áreas cinzentas no direito. O que de fato é um bom direito? Qual é aquele que realmente está forçando a barra? Porque o que eu vejo também é engraçado, né, como eu passei muitos anos, né, dentro de empresa, grande empresa, e eu via sempre uma vontade de fazer o certo. Mas o certo, né, até pela complexidade do nosso sistema tributário, nem às vezes você sabe, não, porque tem ou você paga ISS, mas também tem o ICMS, né, na industrialização por encomenda, ou isso aqui é fornecimento com mão de obra, ISS, você nem sabe exatamente, né, o que é o certo, né? Então, mas tem o que eu vejo, né, agora como prestadora de serviço, que realmente existem empresas que assim querem extrapolar, sabe, do que é o legítimo, do que é o legalmente permitido, né? E aí afeta aqueles que querem fazer o correto, né? Então eu acho que isso também tem que, né, essa cultura de não querer se dar bem, né, também. Então buscar o correto, o que a lei manda, o que a lei determina. E aí a conversa com ente público, empresa privada, de uma forma transparente, correta, eu acho que também é a solução para a gente avançar aqui nesse equilíbrio, em busca do equilíbrio. Nata, deixa eu te fazer mais uma pergunta, puxando um gancho com o que você falou da reforma tributária e com a explicação do Paulo, que hoje a gente teria aí a segunda ou terceira mineração mais cara do mundo, considerando a renda mineral. Na sua visão, na sua expertise, você acha que a reforma tributária vai conseguir melhorar e jogar a gente aí para um 7-1, para um descer a gente nessa escala? O que você acha? Assim, de fato, né, ICMS, PIS e COFINS, né, que a gente está falando da reforma, a gente está falando do ICMS, PIS e COFINS, ISS e IPI, né? Eles têm um peso relevante nessa reforma tributária, né? Nessa reforma tributária, não, digo, nesse estudo comparativo que foi feito lá atrás pela Ernest, isso tem um peso. Então, eu acho que melhora, sim, desde que, né, essa cumulatividade, não cumulatividade ampla seja de fato respeitada, desde que o ressarcimento, que agora com a reforma tributária, né, para as empresas exportadoras, você tem todo um mecanismo, né, não é mais o Estado que vai controlar esse ressarcimento. Então, desde que isso funcione, né, e aí sim vai ser realmente uma não cumulatividade, não transformando esses tributos em um novo custo, eu acredito que melhore. Aí eu não vou conseguir te precisar exatamente a posição, né? Mas pelo que eu me lembro, o Brasil estava assim, muito no primeiro, né? Então, assim, descer, eu acho que a gente desce. Se a gente sai do pódio, eu já não tenho essa certeza. E apesar desse momento de transição, né, que não é um momento curto, a gente vai ter alguns anos aí em que os dois regimes vão coexistir,
quando a gente tiver só a parte da reforma já totalmente implementada, a gente também finaliza com muita burocracia. Então, hoje, muito além também dos tributos que a gente paga, a gente tem que ter uma estrutura operacional imensa por trás. É Cada renda estado, mineral, é uma né? loucura, né? Que é Cada estado, cada município, até tanta lei que é publicada todos os dias que a gente tem que acompanhar, implementar nos sistemas que a gente tem. Então, assim, depois que a reforma foi implementada, ela também promete uma simplificação operacional muito grande e isso ajuda bastante as empresas. É que a gente precisa dar alguma, né? Pessoal da mineração, a gente precisa dizer alguma coisa que vai melhorar, né, gente? Não dá, né? A gente está aqui discutindo a hora, apresentando um monte de problemas, a gente precisa pelo menos dizer que há algumas luzes aí. Eu gosto daquele meme, não há frase motivacional hoje. Se quiser desistir, desista, tá bom? É um sentimento que eu tenho todo ano no processo regulatório na ENEM, quando muda os critérios da CVM. Eu falei, dessa vez eu vou embora. É só óleo e gás, acabou, só energia elétrica. Mas, apesar dos desafios, gente, é um setor encantador, né? Algo que eu gosto de dizer sempre, que eu lembro que quando eu adoro ter tributaristas perto de mim, porque eu lembro que quando eu fazia faculdade, todo mundo dizia assim, você tem que se especializar em direito tributário, que isso é a coisa do futuro. É isso que vai dar muito dinheiro. A profissão que mais cresce na advocacia são os escritórios tributaristas e tal. E eu tinha algumas dificuldades, eu também, como advogada, não sei fazer conta. E eu olhava e falava, bom, acho que não é bem a minha praia, não é bem o que me faria muito feliz. E a gente viu movimentos, né, do penal, do criminal, né, os grandes escritórios criminalistas. Mas eu acho que essa percepção de que a gente tem, dentro do cenário do direito minerário, uma constante, nós sempre seremos solicitados. Que bom que vai melhorar e que bom que vai incidir menos cargas e talvez menos impostos. Mas o nosso trabalho é um trabalho perene, né? É um trabalho que permanece, ele não é intermitente. Porque a legislação está sempre mudando, os desafios são outros. Acho que a forma como a gente compete, a questão da competitividade na mineração, ela está muito ligada ao trabalho jurídico que a gente faz. Eu consigo ver, talvez seja muito desafiador trabalhar como fazenda pública, trabalhar para os municípios, porque você tem uma obrigação de trazer essa renda mineral. Você não pode se imiscuir na parte como isso vai ser gasto, você sugere, você não é o gestor, não tem o voto, eu não fui eleita para isso. Mas, ao mesmo tempo, você torce, né? E aí você vê algumas práticas que preenchem o coração, que aquecem, você vê o resultado do seu trabalho, e você vê outras que você pensa, nossa, mas falta muito ainda. É um país muito grande, muito plural, tem muita coisa para ser feita, e às vezes dá vontade de pegar a caneta do gestor e trocar assim, a mão e falar assim, não faça isso, por favor. Não, como crítica, não, de novo, não porque há má fé, mas porque há despreparo, há desconhecimento, né? Então, uma coisa que eu gosto muito de dizer também é que eu acho que a gente precisa, como advogados, debater mais e discutir para que os grandes players escutem as dificuldades dos dois lados, né? Das duas formas. Então, Paulo, eu queria te perguntar, porque eu fiquei curiosa durante a sua apresentação. Eu achei muito impactante a questão de você falar que seria assim, a segunda ou terceira mineração mais cara do mundo, apesar da gente ter uma das CEFENs com o menor valor. Se eu não me engano, Canadá, para alguns minérios, chega a 20%, Austrália 15%, 16%. Ou isso já como renda mineral agregada, total? Quer Desculpa, falar? não, só corrigindo, porque na realidade no Canadá é como se fosse um adicional de imposto de renda. Então ele não é sobre receita, ele é sobre lucro. E isso tem uma grande diferença. Tem uma grande diferença, e eu acho até mesmo conceitual, né? Porque uma coisa, se é resultado, né? Se é uma parceria, você estaria no risco. Então o lucro reflete muito mais do que a sua receita. Tá? Então, discutir só a alíquota também é Exatamente, complicado. a base de cálculo é super importante, né? Eu fiz esse estudo, inclusive, né? Eu pesquisei Canadá, Austrália, Queensland na Austrália e US na Austrália, né? Pesquisei Chile, Peru, Argentina e Botsuana, para pegar um país africano, né? E Colômbia também. E foi muito interessante observar, e Peru. E foi muito interessante observar, né, que a partir dos anos 2000 em diante, com exceção de Botsuana, que tem obviamente uma particularidade, né, em que lá a modalidade de royalty em Botsuana é state equity, né? É basicamente o que existe com a exploração de nióbio no Brasil, na região de Araxá, né, em que você tem uma participação estatal que recebe dividendos do projeto, tá certo?
Então lá não é propriamente royalty, tá? Né, de uma forma como a gente conhece. Mas quando a gente olha para o Só resto... complementando, aqui na Bahia também tem isso. A Companhia Baiana de Pesquisa Mineral trabalha mais ou menos de forma parecida. Interessante. É que é uma forma, né, que pode ser pensada para alguns países mesmo. Mas quando a gente olha o modelo dos royalties, o perfil dos royalties dos países ao longo do tempo, a gente vê que eles começam como uma TFRM, que é o que a gente chama de royalty específico, né, ou unit based, né, que é um valor fixo por volume, por tonelada. Né, então a forma mais antiga de royalty é essa. Aí os países migram depois para um royalty sobre receita, que é o que a gente tem na CEFEM. E qual que é o problema do royalty sobre receita? Você pode estar dando prejuízo e você está pagando royalty. Né? Daí essa questão, né, que a Renata colocou, que é muito importante. 3,5% do minério de ferro, por exemplo, né, numa empresa que está deficitária, é muita coisa. Né? Depois eu falo um pouquinho dessa conversão. Eu fiz uma conversão de quanto seria o nosso royalty sobre lucro baseado no nosso royalty sobre receita. Depois eu falo. Mas aí o que a gente vê? Depois do royalty sobre receita, os países começaram a migrar para royalty sobre lucro, sobre o resultado. Isso aconteceu na Colômbia, aconteceu no Chile, aconteceu no Peru. Né? Quer dizer, a gente teve esse movimento de uma modernização do perfil dos royalties para um royalty sobre lucro. E por que os países fizeram isso? Porque eles estão querendo só atrair investimento? Óbvio que atrai. Né? Não, não é só isso. É porque cobrar sobre lucro permite que você utilize um royalty para captar aquilo que a doutrina chama de windfall gains. Ou seja, suponha que a gente tem um boom de ouro e o preço vai lá em cima. Você cria faixas progressivas de alíquota, permitindo que se o preço da commodity der um boom, você aumenta o royalty e captura ele naquele momento. Né? Mas se o preço da commodity cai, isso acontece muito com o minério de ferro, a alíquota é mais baixa. Quer dizer, eu não afeto tanto a atividade. Entendeu? Esse modelo de royalty sobre lucro é algo sobre o qual o Brasil deveria sim meditar, porque já aconteceu no resto do mundo e a gente ficou para trás. E aí, falando, né, o que eu prometi, né, se a gente convertesse os nossos 3,5% sobre receita para um royalty sobre lucro, a gente teria um royalty entre 19% e 21% de alíquota. São dados que as pessoas... Não, excelente, excelente. São dados que as Desmistificando. pessoas... Porque a gente conversa muito sobre isso em fóruns, né? E em Brasília muito na Comissão de Minas e Energia, e aí sempre é usado o Canadá e a Austrália como parâmetro para dizer, olha, a nossa CEFEM é a mais baixa do mundo. Então acaba que é uma falácia. No final, fica como uma falácia. É isso, assim, se você pensar na Constituição Federal, é participação no resultado. Né? Então, estaria muito mais até de acordo com o modelo constitucional instituído do que um percentual sobre receita, na minha visão, sabe? Mas, enfim, Como é uma evolução, como o Paulo falou, eu acho que nós vamos chegar lá, né, Paulo? seja. Eu não sei. Mas a gente tem que começar a falar sobre isso. Né? E só o último ponto, assim, a gente nunca pode olhar a CEFEM isolada. Né? A CEFEM é um dos instrumentos de captura de renda mineral, dentro daquela composição toda. Claro. Então, às vezes, pode ser que o Brasil tenha feito a opção mesmo de ter uma CEFEM baixa, mas com um imposto de renda de 34%, que é o segundo maior do mundo, né? Com a contribuição previdenciária como a nossa, entre outros itens, fundeinfras, né, e taxas das mais diversas, é claro que a nossa carga total é que tem que ser comparada com a carga total dos outros países. Né? E só um ponto também que eu me lembrei até de um comentário que você fez, também aproveitando, né, para desmistificar, que eu sei que sempre na discussão dos royalties compara com o petróleo, né? E aí também juntando com o que o Paulo falou, né, que a gente tem dito aqui, você tem que olhar a carga tributária como um todo. No setor de petróleo, de óleo e gás, você tem uma série de incentivos do setor. Vídeos. Então, a composição é outra, sabe? Então, de novo, não dá para comparar isoladamente, você tem que ver né, a incidência como um todo. Excelente. A gente já recebeu aqui uma pergunta. Como a Defesa Civil Municipal é estadual, ela pode apoiar a correta destinação da CEFEM e vice-versa? Alguém quer responder ou eu? Isso, exatamente isso. Na verdade, como a CEFEM é um royalty, só para dar uma explicação melhor, como a CEFEM ela é um royalty e a função de arrecadar e fiscalizar ela hoje é da ANM, né, porque é o braço ali da União que cuida disso, na verdade, essa obrigação, né, de conferir a correta destinação, enquanto não integra
a verba para o patrimônio estadual e municipal, ela é completamente da União. Então, acho que eu teria dificuldade de ver esse apoio da correta destinação. Então, fica muito mais sujeito aos órgãos de controle. Por isso que na apresentação do Paulo, Paulo falou muito sobre os tribunais de contas, usando o exemplo de Minas Gerais. Eu falei um pouquinho desse acórdão do ano passado do TCU. A gente tem hoje o Ministério Público da União, os Ministérios Públicos Estaduais e até a Defensoria Pública. A gente viu que nas composições dos acordos de Mariana e Brumadinho, uma atuação muito forte da DPU e das DPS. Então, ficam muito mais para esses órgãos de controle do que para os órgãos de gestão do executivo, como seria a defesa civil. Né? Você sabe, falando também desse controle aí de destinação, até na outra Expo Ibram eu vi uma apresentação super interessante do pessoal da CETEM, né, falando da lei de transparência fiscal, né, de todo um controle aí orçamentário, né, de receitas e despesas, e da dificuldade que é de você realmente observar, identificar a correta aplicação desses recursos. Então, de fato, hoje a gente tem um problema muito grande que é entender para onde que esse dinheiro está indo. Sabe? Eu não sei, assim... Renato, faz um gancho com uma pergunta que a gente recebeu aqui, que começa assim, ó, moro em Paraupebas. O município não investe a CEFEM recebida corretamente. Como podemos nos mobilizar e solicitar uma auditoria, uma CPI ou alguma averiguação para os destinos dos recursos da CEFEM? Eu acho que assim, primeiro tem que exigir realmente, né, do próprio poder público, aí eu digo executivo, né, município, né, de prestação de contas, explicações, isso, enfim, eu acho que o próprio município tem que dar, né, é só ele que tem a informação, né, a posse dessa informação para onde que o recurso foi parar, então são os municípios. O Tribunal de Contas, eu acho que tem um papel fundamental aí, porque ele tem que fazer também, eu acho que, né, provocá-los, né, no sentido de pedir, exigir mais explicação, e não foi atendido, tem que ter algum tipo de penalidade, porque nesse país, se você não tem consequências, simplesmente não se observa, né? Então, e o dinheiro é perdido. Paraupebas, eu acho que é um grande exemplo, né? Você viu aí, né, em termos de a maior arrecadação de CEFEM do país. O valor. E eu já fui muitas vezes a Paraupebas, né? E você vê, é de dar tristeza, porque você sabe que, né, a quantidade de recursos que é destinado, e de fato você não vê essa conversão, né, para a comunidade. E aí você vê, né, que a comunidade realmente é difícil de entender, né? Uma empresa que está lá estabelecida, faturando milhões, e a população naquela pobreza, né? Então é difícil. A Clarissa falou sobre perda de valor, né? Conclui para a gente, Paulo. A Maria Amélia Henriques, né, ela tem um conceito sobre a maldição do caixa único, na verdade, que ela fala, né? Ela critica muito essa ideia, né, de que os recursos da CEFEM sejam destinados ao mesmo caixa dos demais recursos. Ela deveria ter uma segmentação orçamentária de tal forma que eles fossem geridos em um outro caixa. Deixa isso separado, né? Então, eu concordo. O Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais já fizeram essa recomendação ao Estado, né? Isso é algo que, enfim, né, poderia ser implementado também a nível municipal, né? Esse é um ponto. A outra questão, se você compara, por exemplo, você falou de transparência, né? A Noruega, ela também, né, tem muitas riquezas naturais não renováveis, né, principalmente petróleo, e obviamente criou, né, o maior modelo que a gente conhece de fundo soberano para gerir isso, né? E lá tem um site que chama Norwegian Oil, uma coisa assim, né, e você.com, aí você entra lá, você vê por direito de exploração quanto foi arrecadado e como foi gasto num site em tempo real, né? Óbvio que a gente pode chegar um dia a ser assim, mas eu acho que parte desse caminho que nós vamos ter que trilhar para chegar lá seria a adesão do Brasil ao EITI, que é Extractive Industry Transparency Initiative, né? Vários países aderiram ao EITI, o Brasil não. E o EITI ele monitora esse nível de transparência até chegar nisso, porque a Noruega é um dos países que está no EITI, até chegar nesse ponto de você ter por direito minerário quanto foi arrecadado e como foi gasto, né? Então você vai de nível, sei lá, acho que é de 1 a 7, uma coisa assim, né, de progressão nessa escala de transparência. Então seria um caminho, quer dizer, o Brasil aderir
passar anualmente a produzir relatórios sobre transparência na gestão dos seus recursos minerais, né, e ser avaliado, né, por esse organismo nessa escala, né, de graduação de 1 a 7, né, eu acho que é isso, sobre onde que nós estamos. Né? Acho que assim a população teria, né, uma percepção melhor sobre como que esses recursos estão sendo governados. Né? Excelente. Bom, essas foram as 2 perguntas que a gente recebeu, acho que por enquanto eu não tenho mais nenhuma. E só para complementar o que os meus colegas falaram, né, para o colega que mora em Paraupebas, olhando assim o tempo que eu trabalho com mineração, eu acho que a questão da transparência já melhorou muito. Só o fato de hoje a gente ter um observatório da CEFEM, que a gente consegue ver até os centavos que caíram para aquele município, a conta única, né, DAF, Banco do Brasil, onde são depositados os valores dos royalties, que a gente consegue ver. O problema é que a gente mistura depois, Paulo. Ele cai bonitinho, ele cai numa conta única, específica, organizada. Aí depois esse valor ele é interiorizado para o município e aí dentro dessas rúbricas é que a gente começa a ter problemas, né? Eu percebo também um incremento muito grande dos movimentos sociais cobrando aonde estão sendo esses gastos, nas academias, faculdades, universidades, movimentos sociais, a gente tem observatório da CEFEM, que não é o da ANM, é um observatório clínico para ver onde que esses valores estão sendo gastos, melhores práticas, mas eu acho que aí volta para a vala de tudo que acontece no Brasil. Fiscalizar, cobrar e pedir, e a sociedade tentar se organizar, né, de forma a observar melhor onde estão esses recursos e pedir, cobrar mesmo mais aos órgãos de controle, ao que a gente tem disponível na sociedade para poder, né, é isso. Bom, eu queria muito agradecer, eu estou muito honrada, eu quero fazer um agradecimento especial ao presidente Raul, que fez esse convite para que eu moderasse o painel. Estou muito satisfeita, acho que a gente discutiu bastante coisa muito feliz aqui, muito boa. Né? Uma pena que o Adriano não pôde estar com a gente, eu tinha umas piadas prontas para ele. Para dizer que foi o pior chefe que eu tive na vida, essas coisas. Foi o Vilhena. E aí, para brincar com ele, desejo melhoras e só agradecer, gente. Muito obrigada. Foi um painel muito enriquecedor. Eu tô saindo daqui com várias ideias legais para trazer para o Brasil. Já quero conversar com o Paulo para a gente fazer um projeto de lei. Já estou aqui toda animada. Gente, muito obrigada, viu, para quem ficou com a gente, por quem mandou as perguntas. Foi um painel maravilhoso. Obrigada.